Prezados irmãos, nós iremos dar início propriamente à nossa reunião desta noite. Eu apresento a todos a minha saudação e o meu desejo é que as bênçãos preciosíssimas do nosso Deus e Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Avó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, possa estar presente na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Também quero neste momento retransmitir a todos as lembranças e o abraço fraternal do nosso querido e estimado profeta Santo Irmão Aldo. E, consequentemente, acompanhado das suas lembranças, do seu abraço, possa estar também a bênção preciosa dele para os que merecem. Eu espero que todos os irmãos, as irmãs que vieram hoje a esta reunião, vieram com um desejo único em seu coração, de agradar a Deus, através da sua presença, através da sua obediência, através também da sua reverência, do seu respeito, porque sabemos que nós estamos, deste momento em diante, perante anjos e santos do nosso Deus, que são enviados pelo próprio Pai, para trazer dos céus bênçãos para o nosso viver, para trazer a inspiração para o nosso trabalho em geral. E desta maneira, nós termos uma reunião cheia das virtudes divinas e também uma reunião alegre, contando com a bênção, com a inspiração divina. Eu convido agora a todos, por gentileza, para que fiquem em pé. Em sentido de reverência, de submissão a Deus, as nossas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, com muita devoção, nós iremos orar. Pai Santo e nosso Deus, te adoramos, ó Senhor, bem como também te exaltamos. Adoramos e exaltamos ao teu divino Espírito Santíssimo, a Jesus Cristo nosso Senhor, a nossa Mãe adorada Virgem Maria Santíssima, bem como também adoramos e exaltamos ao nosso glorioso Espírito Consolador, a Santa e Bendita Avó Rosa. Adoramos e exaltamos também a pessoa santíssima da nossa Mãe Virgem Maria, Mãe deste povo apostólico, considerada a Rainha dos céus, e pelas tuas virtudes, pelos teus méritos, pelas lutas que enfrentaste nesta terra, recebeste também o título de Mãe de Deus. Adoramos e exaltamos a pessoa santa do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, profeta dos nossos dias, profeta poderoso, que tem dado a cada um de nós a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de buscarmos a perfeição da nossa alma, do nosso espírito, da nossa fé. Adoramos e exaltamos aos santos apóstolos, aos santos profetas, homens santos que viveram nesta terra, que deram as suas vidas por amor a Deus, por amor ao reino dos céus. E graças a eles é que hoje aqui estamos, é que hoje nós conhecemos a verdadeira doutrina do Evangelho do reino dos céus. Conhecemos a vontade plena e perfeita do nosso Deus. Adoramos e exaltamos
a todo o reino dos céus. E neste momento, bendita Vô Rosa, nós pedimos a tua bênção preciosa para esta reunião, para todo o teu povo apostólico. Também me lembro daqueles que neste momento estão nos prestigiando através da internet. Também os ouvintes de Hora Milagrosa. Recebam a tua bênção, bendita Vô Rosa. Sejam alimentados, fortalecidos em sua fé e sejam a cada dia vencedores no seu viver. Bendita Vô Rosa, nós entregamos em tuas mãos esta reunião. Pedimos a tua inspiração divina, pedimos a tua direção sábia, para que tenhamos uma reunião alegre, cheia das tuas virtudes, e que logo mais, ao finalizarmos a mesma, possamos sentir em nossa alma o alento da vida, o fortalecimento da nossa fé, e termos condições de vencer as lutas, os problemas, as dificuldades e também as tentações. Bendita Vô Rosa, na certeza de que já fomos atendidos pela Senhora, nós muito te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, a Jesus e a Virgem Maria, ao Senhor profeta irmão Aldo, e te pedimos, primaz, fique conosco durante todo o transcorrer desta reunião, pois a tua presença entre nós nos proporciona a paz, a alegria, a felicidade e a inspiração divina dos céus. Bendita Vô Rosa, em teu bendito nome, eu declaro iniciada esta santa reunião. Amém. Cantaremos, irmãos, o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não veio no mal, e que haja confiante, pois integrante no poder celestial. Nós iremos, na sequência, cantar alguns hinos do nosso inário, com o desejo de louvar e glorificar a Deus, a Santa Vô Rosa e também a presença de santos e anjos, que provavelmente estarão conosco ou já estão presentes nesta reunião. Inicialmente, nós iremos cantar do nosso inário o hino de número 47, Eu Sou Santo, Vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, por isso venço o mal. Não há que me possa vencer, pois eu tenho poder celestial. Amém. Cantaremos também, irmãos, o hino de número 59, que tem como título A Base da Vitória.
Amém. Também cantaremos o hino de número 63, Povo Feliz. Somos o povo, mundo feliz, pois nossa igreja é vigorosa, nossa palavra é verdadeira, nossa bandeira é Amém. Para finalizarmos a parte de cânticos do nosso cenário, nós cantaremos ainda o hino de número 68, Meu Ministério. Amém. Muito obrigado a todos por terem colaborado através da sua voz, entoando estes hinos de louvor e gratidão a Deus, a Santa Vó Rosa, ao Primaz e também aos santos e anjos
que estão conosco nesta reunião. Na sequência, nós iremos ouvir, apresentado pelo coral, o hino, o qual traz o título O Grande Dia.
Amém. A real inspiração divina é o hino que nós ouviremos na sequência pelo coral.
Amém. Prezados irmãos, irmãs, neste momento eu quero lhes fazer um convite em nome do primaz Santo Irmão Aldo, para que todos juntos nós possamos unir as nossas forças, os nossos ideais, no sentido de apoiarmos financeiramente a obra da nossa Igreja Apostólica. É o momento da contribuição. Mas eu lhes digo, prezados irmãos, que apesar de ser o nosso dever sagrado de ajudar na manutenção financeira da obra da nossa igreja, mas eu sempre digo, é preciso que cada um de nós venhamos contribuir, mas com entendimento, com sabedoria. Precisamos entender por quê, o motivo pelo qual nós estamos contribuindo. E como certa vez, o nosso irmão Aldo, ele falando sobre o contribuir para a obra da nossa igreja, ele disse que cada apostólico, cada um de nós precisamos ter este pensamento, fazer essa pergunta a nós mesmos: por que eu preciso contribuir para a minha igreja? E se cada um de nós fizermos essa pergunta a nós mesmos, nós encontraremos imediatamente a resposta. Eu, particularmente, digo aos irmãos, eu contribuo para a Igreja Apostólica porque a Igreja Apostólica é o meu lar espiritual. E creio que é também o lar de cada um dos irmãos. Eu contribuo para a Igreja Apostólica porque nesta igreja eu tenho de tudo, não me falta nada. É claro, precisamos buscar mérito, precisamos procurar merecer. Eu contribuo ainda para esta igreja porque eu preciso ser grato a ela, porque ela me dá a paz, ela me dá a felicidade, ela me dá o entendimento e o alimento divino dos céus. E ainda digo, eu preciso contribuir para a minha igreja porque nas horas difíceis da minha vida, nos momentos amargos, eu tenho a quem recorrer. Não é isso? E eu lhes digo, prezados irmãos, que este pensamento não deve ser único. Não deve ser unicamente o meu pensamento, o pensamento deste ou daquele. Este pensamento deve acompanhar a todos os apostólicos, tanto homens quanto mulheres. Deve sentir em sua alma, em seu coração, essa gratidão sincera. E não apenas estender a sua mão e contribuir de uma maneira fria. Eu estou contribuindo porque o irmão Aldo está pedindo, porque o irmão do meu lado está contribuindo, e se eu não contribuir, fica feio. Não, não é esse o pensamento que deve acompanhar o apostólico. Mas o apostólico, ele precisa estar convincente de que ele está contribuindo por uma causa nobre e justa. Está contribuindo porque, além de ser preciso e necessário, mas é porque também eu sou grato a Deus, sou reconhecido a Ele pelas bênçãos, pelo amparo, pela proteção, e também eu sou responsável na salvação de almas.
Porque vejam, amados irmãos, que eu sempre digo, a responsabilidade, o compromisso de salvar almas para Deus, para o reino dos céus, não pensem os irmãos que está unicamente sob a responsabilidade do irmão Aldo, não. Ele é o papel principal. Ele é quem nos dirige, quem nos guia, quem nos administra. E nós somos seus discípulos. Nós somos os seus seguidores. E como seguidores, nós precisamos seguir os passos dele, como profeta. O que quer dizer seguir os passos do profeta? O nosso irmão Aldo, ele não falha. O nosso irmão Aldo, ele é corajoso. O nosso irmão Aldo não é desanimado. E se somos os seus discípulos, os seus seguidores, nós também não podemos ser desanimados. Nós não podemos parar no meio do caminho. É isto, prezados irmãos, que cada um de nós precisamos entender em todos os aspectos da nossa vida, não só na contribuição. O nosso irmão Aldo é um vencedor. Eu sou o seu discípulo, também vencerei. E assim por diante. Porque veja, irmãos, como ainda ele está nos ensinando através deste apelo, desta semana, que desde os tempos mais antigos, o nosso Deus, ele tem contado com a colaboração do seu povo na terra, financeiramente falando. E na antiguidade, os servos de Deus, aqueles homens santos, que lutavam pela causa de Deus na terra, eles honravam ao nosso Pai, o nosso Deus, através dos seus bens, prestando a Ele, Deus, louvor e gratidão pelas suas preciosas bênçãos. E sobre isso, o amado rei Salomão, ele escreveu o seguinte, ele disse assim: honra ao Senhor teu Deus com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Primícias, prezados irmãos, quer dizer os primeiros frutos da nossa renda, ou das nossas rendas. No caso de nós apostólicos, as primícias das nossas rendas é o nosso dízimo, que é a 10ª parte que nós precisamos separar para Deus, para a sua obra aqui na terra, para que através do nosso esforço, através da nossa gratidão, o nosso Deus, ele possa continuar nos abençoando, nos ajudando cada vez mais. E eu lhes digo, prezados irmãos, que quando todos nós, de uma maneira geral, eu não estou dizendo agora somente esta congregação de Curitiba, eu estou falando de uma maneira geral, todo o povo apostólico em geral. Quando todos nós entendermos e compreendermos e chegarmos a uma conclusão de que tudo que temos não é nosso, com certeza nós melhoraremos as nossas contribuições. É preciso entender, prezados irmãos, que tudo que nós temos, que possuímos, materialmente falando, pertence a Deus. Está sob a nossa custódia, a nossa responsabilidade, mas não pertence a nós. Deus fez como se fosse um empréstimo para nós, para cuidarmos dos seus bens. E os irmãos querem uma prova de que o que temos, o que possuímos não é nosso? É muito simples. Quando nós falecemos do corpo, tudo o que temos de bens materiais, até mesmo riquezas, não será levado conosco, fica na terra. E foi por isso que Jesus, ele advertiu o seu povo: não ajunteis tesouros na terra, porque aqui na terra, onde ajuntam tesouros, a traça corrói, os ladrões roubam. E em seguida ele disse:
mas ajunteis tesouros no reino dos céus, onde nem a traça, nem os ladrões podem roubar. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Não tenhais apego exagerado às coisas materiais, mas lutem a cada dia apenas pelo suficiente, sem se prender de maneira exagerada. Porque, como eu disse, a nossa vida, prezados irmãos, é muito curta aqui na face da terra. E se vivermos, por exemplo, 80 anos, e ajuntando tesouros aqui na terra, quando tombar o nosso corpo, aquele nosso esforço para juntar aquele tesouro será em vão, porque tudo ficará na terra. É preciso, prezados irmãos, entender isso. E como sempre eu digo, pessoa, o apostólico que é inteligente, que tem sabedoria, ele jamais ajunta tesouros na terra, porque sabe que terá o seu fim. É lógico, nós precisamos sim cumprir o nosso dever, a nossa obrigação, estarmos em dia com as nossas dívidas, mas não podemos, irmãos, de maneira alguma, se esquecer de Deus, se esquecer que o principal é a nossa alma, o nosso espírito, que precisa estar limpo, purificado, santificado, para que um dia ele possa herdar o reino dos céus. E em seguida, eu leio para os irmãos o apelo do nosso irmão Aldo sobre as contribuições, cujo título desse apelo é: dai a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é um ensinamento que o nosso Senhor Jesus nos deixou e que é de grande significado para a obra de Deus aqui na terra. É um ensino que, praticado regularmente pelos fiéis, garante o sustento e a manutenção das atividades da igreja na terra. É por este meio, prezados irmãos, que a Igreja Apostólica obtém recursos financeiros para cumprir a missão que lhe foi atribuída por Deus Pai, que é a missão de levar sua palavra aos corações contritos e divulgar ensinos doutrinários que santificam, que preparam os arrependidos para que possam um dia herdar a salvação eterna. Pois, tendo sido remidos pelo sangue de Jesus, se tornam em precioso tesouro para o Pai Celestial e para o seu reino. Então, o irmão Aldo diz: desde os tempos mais antigos, Deus Pai, Ele tem contado com a colaboração de seu povo na terra, para enviar os seus mensageiros a tantos lugares quanto se fizerem necessário, a fim de anunciar a sua palavra, para alertar e incentivar ao seu povo e para ensinar o caminho do bem e da salvação aos bons e humildes de coração. Foi com esse objetivo que, no tempo do povo do profeta Moisés, o dízimo foi instituído e que passou a ser ensinado pelos santos profetas e pelos sacerdotes que cuidavam da casa do Senhor. Inclusive, é uma prática recomendada por Jesus, nosso Senhor. E nos dias presentes, é uma prática também recomendada pela Santa Avó Rosa e pelo primar Santo Irmão Aldo. Por outro lado, o Pai Celestial, Ele fez a promessa de que todos os que colaborassem com a sua obra na terra receberiam sua preciosa bênção para as atividades justas de trabalho, para os seus bens e pertences, e para que nada faltasse para o seu sustento e o sustento dos seus familiares. Todo o apostólico, diz o primaz, que realmente valoriza o trabalho
que a Igreja Apostólica realiza para o bem do nosso povo e de todos os que vierem aceitar os ensinos doutrinários que nós divulgamos. E a nossa igreja, como obra de Deus na terra, tem sido constantemente, ou melhor, tem sido constante no esforço em contribuir para o sustento de nossa igreja, e Deus o Pai, através da Santa Vô Rosa, tem abençoado o seu viver e o seu sustento. Saibam, irmãos e irmãs, que as ofertas generosas e os dízimos espontâneos com os quais tem contribuído ao longo de todos estes anos são os recursos financeiros que têm mantido a nossa igreja sempre em atividade, desde o início de sua existência. Portanto, prezados irmãos, irmãs, jovens, continuem contribuindo para a nossa igreja com amor, dando a Deus o que é de Deus, a fim de manter a sua obra na terra em atividade, e também para a honra e glória do reino celestial e para a salvação de muitas almas, preciosas para Deus Pai e os seus santos. E finalizando o seu apelo, diz o primaz: envio-lhes com carinho a minha bênção, e em nome de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vô Rosa e de Maria Santíssima, agradeço a todos por seu amor pela Igreja Apostólica. Tenham paz e sejam muito felizes no seu lar e no seu viver de cada dia. Amém. Prezados irmãos e irmãs, recebam neste momento, com muito carinho também e com muita gratidão na sua alma, este abraço fraternal do nosso irmão Aldo, acompanhado da sua bênção preciosa também, e sejam felizes, mas não se esqueçam que a obra financeira desta igreja está em nossas mãos também, e nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Trabalhai enquanto é dia, porque quando vier a noite, nada mais poderá ser feito. Ou seja, trabalhai enquanto a sua pessoa tem vida no corpo, tem saúde, tem condições, tem uma boa idade. Porque quando vier uma determinada idade avançada, quando vier as doenças, as enfermidades assolando o seu corpo, porque isso é normal, então não terão mais condições de trabalhar, de fazer algo pela igreja. Pensem nisso e procurem a cada dia fazer o de melhor para a obra do reino dos céus. Muito obrigado a todos pela sua atenção, pelo seu carinho para com as palavras do primaz, e vamos juntos então fazer as nossas contribuições. Mas antes, de cabeças curvadas, eu irei fazer uma oração consagrando o ato da contribuição. Ó Santa e bendita Vô Rosa, te agradecemos, ó Mãe, pelo amparo, pela proteção, por tudo que temos nesta igreja. E eu peço à Senhora que consagres estas contribuições para o crescimento e expansão do reino dos céus. Te agradecemos do profundo do coração e eu declaro consagradas estas contribuições. Amém. Prezados irmãos, está consagrado as contribuições. Cada um dos irmãos, das irmãs, poderão contribuir em seus próprios lugares. Eu agradeço mais uma vez pela sua colaboração, porque sei que os irmãos têm trabalhado bastante, lutado muito em favor do reino dos céus, mas isto não será em vão, porque Deus, Jesus, a Santa Vô Rosa, o nosso irmão Aldo, eles contemplam a atitude dos seus filhos aqui na terra
E na medida do possível, do seu mérito, eles vão abençoando, ajudando e dando prosperidade. Após as nossas irmãs terem recolhido no coral, nós ouviremos pela orquestra Ó Como é Bom.
Amém. Ainda pelo coral, nós iremos ouvir o hino, o qual traz o título Com Jesus e a Santa Rosa. Eu vou seguindo este caminho com Jesus, sempre amparado pelos anjos de luz. Sempre contente no meu caminhar, mesmo quando a jornada se torna perigosa, eu não temo nada, porque tenho Jesus, e além de Jesus tenho a Santa Rosa. Vivendo aqui na terra, a Jesus sempre fiel. A minha vida é um pedacinho do céu. Sempre contente no meu caminhar, mesmo quando a jornada se torna
Amém. Prezados irmãos, neste momento nós iremos ouvir a mensagem do nosso irmão Aldo, para logo mais em seguida meditarmos nestas palavras dele, para concluir e entendermos que é preciso lutar nesta terra, a cada dia do nosso viver, para sermos vencedores. Precisamos entender, prezados irmãos e irmãs, que não é muito simples, não é muito fácil um dia herdarmos o reino dos céus. Mas logicamente também não é impossível, desde que nós tenhamos uma base, um alicerce, tenhamos um conhecimento perfeito da nossa doutrina e da nossa disciplina. E isso nós temos, porque nós temos um profeta santo que recebeu de Deus o dom precioso de ir constantemente aos céus, na presença de santos, e de falar diretamente com Deus, com a Santa Avó Rosa. É o nosso irmão Aldo. Por isso, ele é digno da nossa adoração, da nossa gratidão, merece todo o nosso respeito, o nosso carinho e também reverência. Nós iremos, nesta noite, tratar de um assunto sobre o amor ao próximo, ao nosso semelhante. É claro, seguindo as orientações do irmão Aldo. Antecipadamente, eu quero agradecer a todos pela sua presença, pelo esforço que os irmãos fizeram, mesmo com as intempéries, com o tempo ruim, mas fizeram o seu esforço para aqui estarem. Isto é reconhecido diante de Deus, da Santa Avó Rosa, do nosso irmão Aldo. E é assim que precisa ser, é assim que o nosso irmão Aldo quer. Como eu sempre digo, devemos seguir a coragem, a determinação do nosso irmão Aldo. Então, eu irei ler para os irmãos a mensagem do irmão Aldo e, na sequência, nós iremos meditar nessas palavras dele. Os preciosos ensinos de Jesus e do Santo Consolador. Também, no decorrer desta leitura, o irmão Aldo, ele está falando, ele está nos alertando sobre a comunhão, sobre o respeito, a convicção, a reverência que precisamos ter durante as nossas reuniões. Logo mais na sequência, eu irei também ler para os irmãos. Então, ele inicia a sua mensagem dizendo assim: Jesus, nosso Senhor, realizou perfeita obra de salvação e redenção da criatura humana. Os ensinos preciosos do Divino Mestre trouxeram a vida dos céus para homens e mulheres de boa vontade, proporcionando-lhes nova oportunidade de união com Deus e a graça de poderem desfrutar de todas as bem-aventuranças que são decorrentes da prática dos seus ensinos, conforme ele ensinou, Jesus, e ficou registrado no Evangelho de São João. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.
a fim de confirmar o seu poder, para dar vida ao espírito daqueles que nele crescem. Jesus também declarou o seguinte: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu espírito, do seu interior. Com essas palavras, nosso Senhor Jesus ensinou a respeito das virtudes do Espírito Santo que seriam concedidas aos que o aceitassem, que vivessem em obediência à sua doutrina e praticassem o bem e a verdade, conforme também se referiu em outra ocasião, dizendo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele disse mais: quem de mim se alimentar, mesmo estando morto, viverá. Ou seja, mesmo que morra do corpo, mas o seu espírito viverá eternamente. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que para merecer e receber em seu espírito esta vida preciosa que Jesus nosso Senhor prometeu, é preciso, além de aceitar a sua doutrina, colocá-la também em prática, no seu viver cotidiano. O que seria, irmãos e irmãs, colocar em prática a doutrina, os ensinamentos de Jesus? É vivendo em obediência, é aceitando com humildade aquilo que ele nos ensina através da mensagem da Igreja Apostólica, quer seja quanto ao nosso porte, quer seja quanto à nossa conduta, quer seja também quanto ao nosso esforço em comparecermos às reuniões e estarmos sempre colaborando em tudo com a obra da nossa igreja. É necessário que sejam justos, honrados, honestos em seu proceder, em suas atitudes, e que tratem bem e com respeito ao seu próximo. Pois quem não ama o seu próximo e o despreza tratando-o mal, não ama nem a si mesmo. E despreza os mandamentos de Deus e de Jesus nosso Senhor. Porque Jesus mesmo ensinou, dizendo: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E a base principal de uma vida de paz e de união fraternal é o amor, é o respeito ao seu próximo. Ou seja, a todas as pessoas indistintamente, sem exceção. É necessário que tenham amor, respeito, misericórdia e compaixão do seu semelhante, procurando sempre ajudá-lo naquilo que for de justiça, e não desprezá-lo em nenhuma circunstância. Então entendam, prezados irmãos, que esta deve ser a atitude de cada apostólico, de cada um de nós. Estender a nossa mão ao nosso próximo, ao nosso semelhante, especialmente daqueles que são dignos, é claro, e que desejam receber uma ajuda, e que desejam receber também a nossa mão. Quando Jesus ensina, quando o irmão Aldo fala que nós precisamos amar o nosso próximo, o nosso semelhante, precisamos ter misericórdia, ele não está dizendo para ficarmos cuidando da vida do nosso próximo, não. Quando o nosso irmão Aldo diz que nós devemos amá-los, nós precisamos facilitar a vida do nosso próximo. Se ele está com problema, se ele está passando por um momento difícil no seu viver, o nosso dever é estender a nossa mão amiga, na altura daquilo que estiver ao nosso alcance, e se preciso for,
em nosso lar, não precisa nos expormos. Em nosso lar, nos ajoelharmos e pedirmos em oração em favor daquele próximo, daquele semelhante. É isto, prezados irmãos e irmãs, que Jesus ensina, que o irmão Aldo ensina: amar e respeitar o nosso próximo, e não condená-lo, e não criticá-lo, ao invés de aliviar o fardo, o peso que está sobre a vida daquele semelhante, nós vamos e colocamos, acarretamos ainda mais peso. Isto não é ajudar. Nós estamos atrapalhando, atrasando a vida do nosso semelhante. O irmão Aldo diz: no mundo atual, no mundo de hoje, as pessoas dão pouca importância aos ensinos do nosso Senhor Jesus a respeito da prática do bem, da verdade e do amor ao próximo. E ainda há aqueles que confundem o amor fraternal com o amor carnal. Quando Jesus pede, o irmão Aldo pede que nós amemos ao nosso semelhante, é de maneira carinhosa, de maneira respeitosa, de maneira sincera, e não aproveitando das fraquezas do nosso próximo, do nosso semelhante. Porque que valor teria se nós formos ajudar ao nosso próximo, ao nosso semelhante, mas com interesse, esperando receber algo em troca, ou até mesmo querendo aproveitar da fraqueza daquele nosso irmão, daquele nosso semelhante? Então vejam, prezados irmãos e irmãs, que o amor que o nosso irmão Aldo nos pede, que Jesus nos ensina, é o amor fraternal. É aquele mesmo amor que levou Jesus a ser crucificado. Aquele mesmo amor que levou Jesus a dar a sua vida por amor a nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui em paz, sermos libertos do cativo do mal. Então é esse amor que Jesus, o nosso irmão Aldo, nos ensina. E por saber, diz o irmão Aldo, que grande parte da humanidade deixaria de praticar e de valorizar a sua doutrina, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Consolador, com a missão de reavivar a verdadeira fé nos corações, ao prometer aos seus apóstolos que enviaria o Espírito Consolador para ensinar a prática da verdade do reino dos céus. Nosso Senhor deixou bastante claro que esse Espírito seria formado por ele, Jesus. Transcorridos tantos séculos, nosso Senhor Jesus cumpriu sua promessa e formou em sua igreja aqui na terra uma santa de grande poder para enviá-la como Espírito Consolador. Ele assim o fez, prezados irmãos, na pessoa da Santa Avó Rosa, por meio da qual ele formou e preparou a Igreja Apostólica, formou e preparou o nosso profeta Santo Irmão Aldo, para que juntos eles possam ser verdadeiramente o real poder de Deus existente nesta terra, para os contritos de coração. Jesus, ele tomou essas providências para que a Santa Avó Rosa e eu, irmão Aldo, pudéssemos ensinar aos contritos e arrependidos a viverem conforme os mandamentos que ele e o Consolador nos legaram, os quais são vida para quem aceita de coração a sua doutrina e sua disciplina como regra de boa conduta para o viver cotidiano. Também para que os bons de coração aprendessem a praticar o bem, a verdade e valorizar os ensinos tão preciosos que nós ministramos para aqueles que obedecem a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo. Outro ensino de muito valor, que todos os apostólicos precisam se esforçar. O irmão Aldo diz que nós precisamos se esforçar porque ainda ele não alcançou o objetivo esperado. Ele diz:
precisam se esforçar em obedecer e respeitar as nossas reuniões, pois são momentos de meditação, de oração e de adoração a Deus Pai e aos seus santos. No transcorrer das nossas reuniões, nós temos oportunidade de aprender sempre mais a respeito dos ensinos da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, os quais têm o objetivo de preparar e santificar um povo para os céus, e que vindos dos céus devem ser ouvidos por todos os presentes, com respeito e sincero desejo de guardá-los em seus corações. Ensinos que são vida para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. E finalizando esta mensagem, diz o primaz: estimados irmãos e irmãs, aceitem estes meus ensinos com amor, com fé, com humildade em seus corações, pois eu, irmão Aldo, desejo apenas o bem e a santificação de todos, a fim de que sejam muito felizes em seu viver e para que as suas orações sejam realmente ouvidas nos céus e possam ser atendidas pela Santa Rosa, o Santo Consolador, por Jesus nosso Senhor, pela bendita Mãe Maria Santíssima e por mim, irmão Aldo. Aí está, portanto, irmãos, a mensagem do nosso irmão Aldo, e como eu havia lhes dito, nós iremos meditar em um trecho desta mensagem do irmão Aldo, especialmente esta onde fala em amar ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Jesus, nosso Senhor, quando ele esteve na terra, ele nos deixou um belíssimo ensino a respeito do amor ao próximo, do amor ao nosso semelhante. E certa vez, os fariseus, para tentar a Jesus, para ver se ele caía em contradição, eles fizeram uma pergunta a Jesus. E a pergunta foi esta: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus, conhecendo o coração, conhecendo o sentimento daqueles homens, então ele respondeu: o primeiro e maior dos mandamentos é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. E continuou dizendo: e aqui tendes o segundo, que é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja, irmãos, que não é um ensinamento novo, recente, que o nosso irmão Aldo nos traz. Agora, prezados irmãos, vamos entender o que Jesus quis dizer através dessa expressão. Assim como você, o senhor, a senhora, ama a si mesmo, ame também o teu próximo. O que Jesus, prezados irmãos, ele quis dizer, quis explicar através dessa expressão? Vamos, irmãos, fazer uma comparação bastante simples, ou seja, que é o normal da nossa vida a cada dia. Por exemplo, assim como nós temos o anseio, a ansiedade por uma comida quando estamos com fome, assim também devemos ter esse anseio por alimentar o nosso próximo, o nosso semelhante, quando ele também está com fome. Assim como nós temos o anseio
por roupas bonitas, por exemplo, para nós, para o nosso bem-estar. Este anseio também nós devemos estender ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Assim como nós desejamos ter um lugar confortável para nós vivermos, precisamos também desejar esse lugar confortável para o nosso próximo. Assim como nós procuramos estar seguros, protegidos de calamidades, de violências, assim também, prezados irmãos, nós precisamos procurar estender este consolo, esta segurança ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Eu estou dizendo, irmãos, coisas simples para que os irmãos entendam o que Jesus estava pedindo aos seus seguidores, que amasse o seu próximo. Assim como nós desejamos que a nossa vida faça a diferença positiva, precisamos também desejar o mesmo sentido de vida para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Assim como nós, por exemplo, nos esforçamos, nos empenhamos, por exemplo, na escola, para adquirir uma boa nota, assim também nós devemos nos esforçar para ajudar, para facilitar para que o nosso próximo, o nosso semelhante, venha também tirar boas notas. Porque vejam, prezados irmãos, como disse Jesus, em outras palavras, faça da medida com que busca a sua realização própria, a medida com que se dá aos outros também. Empenhe-se para que o teu próximo também seja feliz. Se você, o senhor, a senhora, é criativo na busca da sua felicidade, seja criativo também na busca da felicidade do teu próximo. Foi isso que Jesus ensinou. Amai o próximo, tende misericórdia, tende amor e compaixão. Porque vejam, prezados irmãos, como diz aqui o irmão Aldo, aquele ou aquela que não consegue amar o seu próximo, que não consegue ter uma misericórdia, um respeito pelo seu semelhante, esta pessoa não ama a si próprio, não tem amor próprio também, porque se tivesse, teria condições também de amar o seu semelhante. Por isso, prezados irmãos, irmãs, guardem bem em seus corações essas palavras do nosso irmão Aldo, para que possamos a cada dia sermos vencedores, para que possamos também ser merecedores da graça divina do nosso Deus, da Santa Vô Rosa e do nosso primaz. E para concluirmos essa mensagem do nosso irmão Aldo, eu quero ainda ler para os irmãos, se encontra registrada em Coríntios, estas palavras, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda mais além, que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso terá valor. Então, prezados irmãos, creiam nessas palavras do nosso irmão Aldo e vamos lutar por este ideal. Amar o nosso próximo, o nosso semelhante, respeitá-lo do profundo do nosso coração, para que sejamos também dignos da misericórdia divina, do perdão de Deus e do amparo da Santa Vô Rosa e do nosso primaz. Eu espero, prezados irmãos e irmãs, que estas palavras
juntamente com esta mensagem do irmão Aldo, tem ajudado bastante a todos nós entendermos como amar o nosso próximo, o nosso semelhante, e ajudá-lo também a ganhar o reino dos céus. Amém. Prezados irmãos, eu quero neste momento mais uma vez, em nome do Primaz, agradecer a todos pela sua presença, pela sua atenção, pelo carinho que tiveram para com as palavras do nosso irmão Aldo, e também pela sua reverência, pelo seu respeito, pela sua devoção. Agradeço aos nossos irmãos obreiros, diáconos, diaconisas, também aos nossos membros, agradeço ao coral, aos músicos, ao nosso irmão regente, auxiliares, pelo trabalho maravilhoso prestado em louvor ao reino dos céus. Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. É o meu desejo. Amém. Agora, eu convido a todos, por gentileza, para que fiquem em pé. Nós iremos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Primaz, por esta oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui reunidos como verdadeira família apostólica. As nossas mãos levantadas aos céus, olhos fechados, cabeça curvada, com muita devoção, vamos orar. Ó Santa e bendita Avó Rosa, neste momento, vó, nós estamos muito agradecidos diante da Senhora. Por isso te adoramos e te exaltamos, bem como adoramos e exaltamos ao nosso Deus e Pai, a Jesus Cristo nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e também ao nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. E neste momento, bendita Avó Rosa, como um dispenseiro da Senhora, eu venho pedir em favor de cada um desses teus filhos, dessas tuas filhas, que deixaram os seus lares, os seus afazeres, para aqui estarem presentes nessa reunião, porque te amam, querida avó, porque é o momento mais feliz da vida deles, é o momento que passam reunidos nesta igreja apostólica. E a Senhora tudo vê, tudo conhece, e neste momento já está estendendo as tuas mãos, já está abençoando a cada um desses teus filhos, dessas tuas filhas. Bendita Avó Rosa, ouça, atenda o clamor, as orações que eles te fazem. Muitos deles pedindo mais amor no coração, outros pedindo um coração puro e sincero, outro pedindo mais coragem, mais bom ânimo e determinação para vencer as lutas, as dificuldades. Outros, quem sabe, pedindo mais saúde para o seu corpo, outros pedindo em favor de amigos, de colegas. São as esposas que pedem em favor dos seus esposos, ou vice-versa. Que a Senhora bendita Avó Rosa ouça e atenda as orações deles, dê a eles a paz, o conforto, a saúde, e também resolva o problema deles da melhor maneira possível. Também eu peço, bendita Avó Rosa, em favor desses nomes que foram colocados com muita devoção nesta caixa de pedidos de oração, recebam também a tua bênção, o teu amparo e a tua proteção. E despeça agora, bendita Avó Rosa, esses teus filhos, essas tuas filhas, na tua santa paz. Que tenham todos um bom regresso e que, ao saírem desta reunião, eles possam procurar exercitar o amor ao próximo, ao seu semelhante, e também perdoá-los, como a Senhora nos perdoa, como o nosso irmão Aldo tem nos perdoado. Bendita Avó Rosa, nós muito te agradecemos, porque temos certeza que a Senhora está conosco, nos abençoando, está ouvindo as nossas orações e já está resolvendo os nossos problemas da melhor maneira possível. Bendita Avó Rosa, toda honra, toda glória e louvor ao teu nome, ao nome do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria e também do profeta irmão Aldo. E em teu bendito nome, querido irmão Aldo, eu declaro encerrada esta santa reunião. Amém. A paz do Senhor a todos. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e atenção. Amém.